Olá, eu sou a Clarine e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a modulação hormonal natural. Muitas pessoas comentaram no meu vídeo sobre a verdade sobre hormônios bioidênticos, que está aqui nesse link, e fizeram várias colocações, várias perguntas, e muitas pessoas comentaram o seguinte: é muito difícil fazer essa modulação hormonal bioidêntica, é muito difícil fazer a modulação hormonal por conta de dificuldade de acesso a profissionais, a médicos integrativos que façam essa prescrição desses hormônios, e segundo, por causa do custo, que tem a consulta médica, tem exames e tem mais a modulação hormonal. Então, pensando nessas dúvidas e nessas colocações dessas pessoas, eu fiquei pensando muito sério sobre uma questão que também pouco se fala, que é a nossa parte, a parte do nosso corpo, da nossa vida em relação à modulação hormonal. Nós temos um papel muito importante quanto modulação dos hormônios em nosso corpo, que é algo que não é de fora para dentro. É algo que nós temos que fazer, não é uma suplementação, não é algo que se vai colocar de fora. Esse vídeo que nós vamos falar hoje é sobre esse assunto, sobre como fazer uma modulação hormonal de forma natural e sem custo. Nós seres humanos, produzimos mais de 50 tipos de hormônios diferentes. Veja só, mais de 50 tipos de hormônios. Eles são produzidos dentro do nosso corpo a partir das relações químicas que nós fazemos e a partir daquilo que a gente ingere. Então, só por pensar nesse ponto, a gente já vê que aquilo que a gente consome e aquilo com o que a gente tem contato impacta diretamente na produção hormonal do nosso corpo. Para começar, então, a falar sobre esse tema, primeiro a gente precisa entender o que é modular. O que é essa questão? A gente fala modulação hormonal bioidêntica, modulação hormonal. Mas o que é modular? Modular pensa como se fosse uma onda. Modular é quando você estipula uma frequência de alguma coisa, alguma substância, você vai suprindo o teu corpo sempre com aquela mesma quantia, aquela mesma dosagem daquela substância, e ela vai modular impactando em alguma coisa nessa mesma frequência. Então, eu vou começar a fazer alguma coisa aqui, por exemplo, atividade física. Eu tenho uma frequência de atividade física e ela vai impactar no meu corpo numa frequência, ela vai impactar com uma química que é uma mesma frequência. Isso é uma modulação. É quando eu faço alguma coisa que impacta na mesma frequência, resolvendo outra coisa, ou impactando em outro ponto na mesma frequência. Isso é modular. Então, a partir dali, quais são os fatores que prejudicam a produção hormonal do nosso corpo? Primeiro fator é a nossa dieta, a nossa alimentação. Uma dieta pobre, uma alimentação pobre de variedade, de diversidade, ela impacta na produção hormonal. Outro ponto, exercício físico. Exercício físico impacta na nossa produção hormonal. O terceiro ponto é uma vida estressante. O estresse, ele impacta. E também fatores ambientais. Eu até anotei aqui para não me esquecer, ó. A exposição de toxinas ambientais, como poluição, radiação, prejudicam a produção hormonal. Nessa questão ambiental, eu também vou colocar a questão, por exemplo, de cosméticos. Aquilo que você passa na pele ou aquilo que a tua pele, o teu corpo tem contato. Isso impacta também, isso seria coisas ambientais. Por exemplo, eu vou usar um antitranspirante que tem chumbo na composição, que tem alguma química que prejudica o meu corpo. Se a gente for pensar antitranspirante, ele vai fazer o quê? Ele vai impedir a sua transpiração. Esse impedimento de transpirar ele não é prejudicial para a nossa saúde, porque a gente precisa transpirar, nós precisamos transpirar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha desses cosméticos e desses produtos de higiene. Eles também impactam na nossa produção hormonal. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pode estar muito preocupado em querer fazer uma consulta médica, em querer fazer exames, em querer fazer essa modulação hormonal, e a gente esquece das coisas do dia a dia que nós temos que fazer, que são coisas básicas e que vão impactar totalmente no resultado.
Não adianta só eu fazer uma modulação, eu me esforçar financeiramente, eu me esforçar em procurar uma consulta, em ser atendida, se eu não fizer o básico. Por mais que a modulação hormonal com hormônios bioidênticos ela seja fantástica, ela é muito boa para o nosso corpo, se eu não fizer a outra parte, ela não vai ter o mesmo resultado. Então vamos pensar, como que eu vou fazer a modulação hormonal de forma natural? O que que é isso? Como que eu faço isso? Então a gente vai entrar nesses pontos que eu falei: dieta, exercício físico, estilo de vida e fatores ambientais. Nós vamos falar sobre esses 4 pontos, um a um, e eu vou dando exemplos para vocês do que pode ser feito, do que deve ser feito, para que você consiga equilibrar a produção dos hormônios do teu corpo. E aí sim, depois que isso estiver limpo, que isso estiver equilibrado, faz todo sentido você fazer os exames, você olhar e se perceber e ver, olha, realmente eu estou com a produção de progesterona muito baixa, ou estou com a produção de testosterona muito baixa, ou preciso equilibrar tal hormônio, tal hormônio. Quando tu já tiver com o teu organismo limpo, você vai conseguir ver de fato aquilo que você precisa para poder fazer uma modulação, para você poder repor de uma forma externa, né? Você pegar um produto de fora e incorporar e trazer para dentro do teu corpo. Mas primeiro você precisa ter uma noção do que você tem e do que você não tem. Também, outro ponto importante, eu não sou médica, mas eu preciso que vocês entendam o seguinte: todo caso é um caso, você tem que se perceber. Mas essas coisas são básicas que todo mundo pode fazer e não tem nenhum custo adicional. Inclusive, vocês vão economizar fazendo isso. Primeiro, dieta. Uma alimentação mais limpa é o quê? É menos carboidrato, é você consumir menos carboidrato, menos farinha branca. Muitos médicos já falam dos 3 pós brancos que são muito prejudiciais à saúde: o açúcar, a farinha branca e a cocaína. Então, são 3 substâncias que a gente não deve usar, a gente não deve se expor a isso. O açúcar. O açúcar, ele é prejudicial porque ele vicia, você fica viciado. Então, a maioria da alimentação que a gente tem, principalmente aqui na região sul, que é onde eu vivo, tudo é farinha e açúcar, tudo é farinha e açúcar. Então, bolo, pães, bolinhos, bolachas, tudo tem farinha e açúcar. Isso é altamente viciante. A nossa alimentação, ela é baseada na farinha. Então, essa adaptação alimentar, essa mudança alimentar, ela não é fácil, mas ela é muito importante. E depois que você passar por esse processo, que você começar a excluir esses alimentos da sua vida, que é a farinha e o açúcar, você vai começar a perceber o quanto era prejudicial. O teu corpo ele começa a desinflamar quando você para de usar esses alimentos. Então, às vezes um corpo inflamado, dores nas articulações, perda de memória, essa memória curta, aquilo que eu comentei no vídeo anterior também, de você ler e daqui a pouco você já não lembra mais o que você leu. Tudo isso é impactado pelo consumo desses produtos, que é a farinha e o açúcar, porque eles são inflamatórios, eles causam inflamação no corpo, e não é uma inflamação que a gente gosta, não é uma inflamação boa, é uma inflamação ruim. Você fica com o teu corpo sempre inflamado. E por isso o teu corpo está sempre lutando, lutando para conseguir se manter ativo, se manter vivo. E essa luta do teu corpo para fazer essa limpeza do teu corpo, porque tem produtos que são agressivos a ele dentro de você, nessa luta ele gasta muita energia. E com esse gasto de energia, você fica como? Fica fadigado, fica cansado, fica sem vontade, sem ânimo, sem energia. Por quê? Porque o teu corpo está gastando tudo para tentar te limpar dessas coisas que você está ingerindo. Então, tem o açúcar, tem a farinha, tem produtos processados, fritura, tudo isso, esse combinado, sorvete. Sorvete é altamente maléfico para a saúde. Por quê? Porque ele é uma gordura hidrogenada associada a açúcar e corante. Então, ele é uma bomba de coisa ruim. Eu nunca mais vou poder tomar um sorvete? Vai poder sim, mas escolha momentos para fazer isso. Não faça isso sempre. Não faça, não vai comer um bolo sempre, mas, minha mãe está de aniversário. Então, nesse dia, se vai ter bolo, eu vou comer um pedacinho de bolo. Não preciso comer um bolo inteiro, mas eu vou comer um pedacinho. Escolha os momentos para sair da tua dieta, da tua alimentação.
Esse é outro ponto, dieta. Geralmente, quando a gente fala em dieta, a gente pensa em uma pessoa que está emagrecendo, né? Ah, por que fazer dieta? Você não precisa de dieta, porque a gente ouve muito isso, né? Ah, mas por que você vai fazer dieta? Dieta é só para quem precisa emagrecer. Não, dieta é aquilo que você come. Os alimentos que você escolhe para ter na tua alimentação, esses alimentos que você escolhe para compor a tua alimentação, isso é a tua dieta. É aquilo do qual você se alimenta. Isso tudo faz parte da dieta. Então, a gente precisa ter atenção. Outro ponto importantíssimo aqui, nesse da alimentação que eu estou falando, é água. Não tem como eu ter um corpo que funcione se eu não beber água. É básico. Beber água é a base. Se você não consome água o suficiente, o teu corpo ele vai racionar o que ele tem. Então, quando você fica, às vezes, inchada, retém líquido, é o teu corpo dizendo que tem pouca água nesse organismo. Então, o pouco de água que entra, ele vai guardar, ele vai segurar, porque ele não sabe quando vai vir de novo. Então, beba água, é extremamente necessário consumir água. Eu costumo usar algo que eu aprendi com o Dr. Baracate, que é na garrafa de água, bota um pouquinho de sal integral, sal rosa, sal marinho, coloca uma pitadinha de sal dentro da água. Esse sal integral, ele vai repor os sais minerais do nosso corpo. Então eu consigo tomar mais água quando eu faço isso e eu me sinto melhor, me sinto mais energizada, porque de fato ele vai repor sais minerais no nosso corpo. Então, o consumo de água, ele é fundamental. Não tem como, não adianta você modular, você se exercitar, você suplementar 49 mil tipos de suplementos diferentes. Se você não tomar água, não vai funcionar. A água resolve muitas coisas. Resolve o tônus da pele, resolve elasticidade, resolve intestino. A questão intestinal, muitas mulheres, principalmente, têm problema de intestino preso. É pouca água. Você precisa tomar água para que teu intestino consiga funcionar. Do contrário, não vai funcionar. Como que eu sei se tem água, se eu estou consumindo água o suficiente? O que vai dizer a quantidade de água necessária para o teu corpo, se você está consumindo água o suficiente, é a cor da tua urina. Quanto mais amarela para alaranjada a tua urina, mais está faltando água. Quanto mais clara, mais transparente a urina, quanto mais parecida com água a sua urina estiver, tá dizendo que tá ok, você está tomando água o suficiente. Então, toda vez que você for ao banheiro e for urinar, for fazer xixi, você vai olhar a tua urina e vai dizer, olha, tá faltando água. Então, eu sei que eu preciso tomar mais água. O segundo ponto é a atividade física. Nós precisamos fazer atividade física. A gente precisa fazer. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi feito para isso. A gente tem várias engrenagens que elas precisam ser movimentadas. E o exercício físico, essa movimentação corporal, vai fazer a lubrificação dessas engrenagens. Então, o exercício físico ele é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e para modular, para equilibrar a química do nosso corpo. É através da prática da atividade física que, por exemplo, a gente aumenta nossos níveis de testosterona. Então, se você se sente fadigada, se você se sente fraca, além das questões da alimentação que eu falei anteriormente, a atividade física ela é imprescindível. Não é uma escolha, é uma obrigação e uma necessidade. Se você não fizer, você não vai ficar legal, não tem como fazer. Não adianta ir lá, eu tenho muito dinheiro, vou lá e faço uma abdominoplastia 3D, uma lipo 3D, que desenha até os gominhos no abdômen. Você até pode fazer isso, mas você não vai ter musculatura para sustentar isso há muito tempo. Imagina uma pessoa que faz um procedimento desses. Ela não tem músculos que sustentam, ela desenhou. Tem médicos muito bons, fantásticos, fazem trabalhos incríveis, mas se você não praticar exercício físico, você não vai ter musculatura que te sustente. Pensando em longevidade, em você envelhecer com saúde, você pode estar com o abdômen trincado, feito numa lipo 3D, você não vai ter força para sentar do vaso sanitário e se levantar depois. Então, a gente precisa pensar se isso vale a pena ou não. Fazer exercício físico no início, quando você começa uma prática, não é tão confortável. Por quê? Porque você não está habituado, vai doer o pé, vai doer a mão, vai doer o corpo, e está em desconforto.
O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é programado para economizar energia. Então, quando você começar uma prática de atividade física, o teu cérebro vai tender a bloquear você. Por quê? Poxa, essa criatura nunca se mexeu e agora vai começar a se mexer, vai gastar energia. Eu vou fazer com que ela pare para eu economizar. Então, você tem que ter consciência de que teu cérebro está fazendo isso e dizer não, eu vou fazer porque eu sei que eu preciso disso. O exercício físico, ele é uma sementinha e você vai plantar e você vai regando todos os dias. E isso, o fruto dessa atividade, dessa prática, você vai colher lá na frente. Você vai envelhecer com saúde, você vai ter mais energia e disposição no seu dia a dia. Façam o teste e depois vocês me contam aqui. Se você levantar de manhã cedo, fazer uma caminhada leve, que seja de 20 a 30 minutos. Veja como é que é seu dia em seguida. E no dia que você não faz essa caminhada, perceba como é o seu dia e depois me conta aqui a diferença. Fica o desafio para vocês. O terceiro ponto é o estilo de vida estressante. Os dois pontos anteriores, que é a dieta e o exercício físico, impactam diretamente no estilo de vida estressante. Então, o estresse, ele prejudica a produção dos hormônios. O estresse, ele eleva o nosso cortisol. Quando você eleva esse hormônio cortisol, ele diminui automaticamente outros hormônios do bem-estar. Então, a prática de atividade física, ela é muito boa, ela é imprescindível para que você eleve seus hormônios do bem-estar. Então, quando você eleva o bem-estar, você diminui o estresse, é automático. Então, a prática de exercício físico ela é muito importante para isso. Uma alimentação limpa, que é o item que a gente comentou antes também impacta muito no estresse. Quando você come alimentos muito açucarados, muita farinha, o que acontece com a farinha dentro do corpo? Ela vira açúcar. E esse pico de glicose no teu corpo, ele vai te causar uma coisa boa na hora que você come, mas depois ele dá, vamos dizer assim, uma depressão. Você fica triste, você fica ansioso. Por quê? Porque você quer mais. Quando o nosso cérebro recebe essa quantidade de açúcar, ele fica, uau, que legal, que coisa boa. Agora, né, você fica muito agitado, muito animado. E quando cai esse nível de açúcar, ele quer mais, porque ele quer sentir aquilo de novo, ele quer sentir aquela euforia de novo. Então, ele vai pedir mais açúcar. Por isso que você, às vezes, quando começa a comer muito carboidrato e muito açúcar, você sempre quer mais, sempre quer mais. Você vai comer um pouco de sorvete e você quer mais e mais e mais. Porque essa química no teu corpo, pro teu cérebro, isso é muito legal e ele quer continuar nessa parada. Então, você precisa ter esse conhecimento para dizer não. Eu não vou mais consumir isso, você não pode viver com isso. E quando você passa da tua vida de comer açúcar e carboidrato e vem para uma alimentação saudável e vem fazer atividade física, o teu estresse vai diminuir porque esses hormônios do bem-estar começam a aparecer. E esses hormônios do bem-estar, eles não vão ser assim picos, eles vão se manter continuamente, vão se manter ao longo do dia. E você vai perceber que teus dias passam a ser mais tranquilos, passam a ser mais calmos. Outro ponto em relação à vida estressante é também fazer escolhas. A gente precisa escolher o que a gente quer. A gente vai ter um momento que você vai estar numa rotina estressante, porque talvez você tenha, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho o meu trabalho, eu tenho faculdade, eu faço um curso, faço uma pós, e eu estou agitado, eu não estou conseguindo dar conta de tudo. Ótimo, mas que isso seja por um tempo. Um tempo da tua vida, você sabe que, sei lá, por 5 anos, por 6 anos, por 3 anos, eu vou viver assim e vou passar por esse processo. E lá, depois que eu passar por isso, eu sei que eu vou poder ter a condição de me equilibrar e de poder ter uma vida mais tranquila. A gente precisa ter isso. Isso é um planejamento que a gente deve fazer para a vida. E é muito importante também e dá uma segurança. Até para aguentar o tranco durante esse processo, né? Porque não é fácil. Você acorda cedo, vai para o trabalho, depois do trabalho, vai para a faculdade, você não consegue muitas vezes se alimentar de forma adequada, mas isso tudo tem que ter um propósito no final. A gente não pode passar uma vida inteira assim e chegar lá no final e pensar, poxa, se eu tivesse diminuído um pouco o ritmo, eu teria vivido melhor, eu teria me cuidado mais e hoje eu estaria com uma saúde melhor. Então, esses são pontos que a gente precisa avaliar também em relação ao estresse. Se vale a pena ou se não vale a pena. E aí pôr na balança. A gente talvez não pode ter tudo. Eu não posso ter uma vida super equilibrada
e ser um master no meu negócio. Talvez eu não consiga fazer as duas coisas. Talvez eu consiga. É de caso a caso, depende do planejamento de cada um, do que cada um quer da sua vida. Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Ter momentos de meditação, ter momentos de oração também é fundamental. Estão vindo muitos estudos sobre o poder da oração, indiferente de religião, tá, pessoal? É a questão do orar, do meditar, é essa conexão. O nosso corpo é formado por três coisas. A gente é corpo, mente ou alma e espírito. A gente precisa ter um equilíbrio entre esses três, para que a gente viva de uma forma plena, para que a gente viva de uma forma equilibrada. A gente precisa ter atenção a esses três pontos. Então, por mais que eu esteja ok na minha dieta, na minha alimentação, por mais que eu esteja me exercitando, eu preciso cuidar da parte espiritual também. Eu preciso ter tempos e momentos para me cuidar, para me olhar. E aí eu vou entrar no quarto fator, que é o ambiente, o ambiental. Aonde que eu estou inserida, aonde que eu estou envolvida, quem são as pessoas que estão à minha volta. Também olhar para a questão da higiene do sono, a minha casa, como é que ela é, como é que eu me preparo para dormir, como é que eu me preparo para descansar, a iluminação, a radiação, as ondas, o Wi-Fi, essas são tudo coisas que impactam, são coisas do meu ambiente que impactam diretamente na minha saúde. Eu vivo numa cidade muito pequena, que tem apenas 10 mil habitantes. Aqui, para trás da minha casa, eu só enxergo mato, né? Tem verde, tem passarinho, tem uma energia mais tranquila, aqui é um pouco mais calmo, a gente vive num ritmo um pouco mais lento, mas são escolhas. Se você vive num grande centro, talvez você precise pensar em momentos para você fazer uma descompressão, para você sair para um campo aberto, para você sair para um parque, botar o pé na terra, fazer esse contato. Talvez você precise olhar para dentro da sua casa, trazer um pouco mais de plantas para perto de você. Você pode até não acreditar, mas ter a presença de plantas, elas ajudam a dar uma equilibrada na energia da nossa casa. São coisas sutis e suaves que a gente pode fazer para melhorar e para equilibrar a nossa vida. Antes, no início, no vídeo, eu comentei sobre um ponto ambiental também com o uso de produtos de higiene e cosmético. A gente precisa ter muita atenção a tudo aquilo que a gente põe em contato com o nosso corpo. Eu achei muito legal uma explicação da doutora Kátia Ranamaka. Quem não segue ela, siga, por favor. Ela tem muitos conteúdos interessantíssimos. E ela fala assim, que a gente não pode passar na pele aquilo que não pode pôr na boca. Então, a gente precisa ter muita atenção àquilo que a gente passa na pele. Por quê? A nossa pele, ela não é fechada, ela não é algo lacrado. Por aqui é absorvido, a gente absorve o que entra em contato com a pele. Então, se você encosta na sua pele, passa coisas que são químicas, que são tóxicas, que tem corante, que tem materiais pesados, isso vai ser absorvido pelo teu corpo. Ah, mas eu usei uma vez. Ok, uma vez. Mas pensa um hidratante corporal, por exemplo, que você usa todo dia. Todo dia você passa o hidratante, todos os dias, todos os dias. A longo prazo, quanto daquele produto tóxico você está absorvendo? O desodorante, eu uso todos os dias. Todo dia você está absorvendo um pouquinho de veneno, né? Todo dia você está absorvendo um pouquinho de coisas que te fazem mal. Então, tenha atenção. Hoje, na minha vida, o que eu uso para hidratar a pele? Óleo de coco, desodorante. A gente sempre prioriza por desodorantes naturais. Eles são feitos basicamente à base de leite de magnésia e tem alguma essência, alguma fragrância, alguma coisa assim. Então, a gente precisa cuidar daquilo que a gente passa na nossa pele. Em relação a shampoo, creme para o cabelo, eu ainda não achei nenhum produto natural que eu me sentisse bem, que tipo, usei, ficou bom, ok, é isso. Já tentei o sabão, o shampoo em barra, já tentei alguns outros produtos e ainda não acertei aquilo que eu quero. Mas estou em busca disso também, porque eu sei do impacto que tem isso em relação à nossa saúde. Ainda, para concluir, os fatores ambientais, precisamos ter também muita consciência das pessoas que estão em nossa volta. Pessoas também podem ser tóxicas, então a gente precisa cuidar com quem a gente se relaciona, quais são as pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa,
quais são as pessoas que a gente traz para perto de nós, quais são as pessoas com as quais eu me relaciono, porque essas pessoas, elas também podem impactar. Pessoas muito negativas, pessoas muito estressadas, elas vão impactar no meu estresse, elas vão impactar no meu físico, no meu emocional, e impactando o meu emocional, vão impactar a minha dieta também. Porque perceba, às vezes quando a gente está muito triste ou muito estressado, você acaba comendo para suprir isso. Porque você quer fugir, você quer se agradar, você quer, né, você quer sair daquele estresse, daquela fuga. E uma fuga pode ser a alimentação. E para concluir esse assunto de modulação hormonal natural, eu quero colocar um ponto e eu quero que vocês me digam o que vocês acham. É algo que eu venho construindo na minha cabeça já tem um tempo. E cada vez mais está mais forte, eu estou sentindo com mais intensidade esse assunto. Existe uma indústria química, uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia que ela trabalha muito forte para que a gente não olhe para isso, para que a gente não tenha atenção a isso. Por quê? Porque uma modulação hormonal natural, uma alimentação saudável, atividade física, cuidado com o corpo, uma vida mais equilibrada, não gera movimento econômico. Se eu tenho uma boa saúde, se eu me alimento com comida de verdade, se eu vou na feira comprar cenoura, batatinha, batata, feijão, arroz, carne, se eu me alimento dessas coisas, eu não movimento toda uma indústria. Eu tenho para mim essa ideia que esses alimentos ultraprocessados, eles são tão colocados na mídia, porque é tão fácil você consumir isso, você consumir um bolo, um pão, massas, hambúrgueres, esses lanches, esses fast foods, eles são tão práticos, tão fáceis, e eles são baratos, que acaba você pensando, opa, mas é mais barato eu comer essas coisas que não são boas, porque é mais prático, é mais rápido, eu consigo logo ter acesso a isso. Mas veja, por exemplo, você vai comprar uma alimentação saudável, uma dieta saudável, ela sai mais em conta. Ela é mais barata, você gasta menos. Se você comer feijão, arroz, carne, ovos, você vai estar bem alimentado, você vai estar alimentado por mais tempo, você vai gerar uma economia local, porque é os produtores que estão produzindo isso que vão te vender esses produtos, ou você pode plantar, não sei onde você vive, e tendo essa alimentação saudável, o que vai acontecer? Você deixa de consumir esses industrializados, ok? Ok. Deixando de consumir esses industrializados, você vai ter menos problemas de saúde, como, por exemplo, dor de cabeça, constipação, o intestino irritado, você vai ter menos gastrite. Estou supondo aqui coisas que acontecem, tá? Que pelo menos aconteceram comigo, não sei qual que vai ser a tua prática. Tendo menos esses sintomas, o que vai acontecer? Você vai consumir menos na farmácia. Você não vai mais estar lá comprando medicamento para dor de cabeça, nem os Zol, né, para o estômago, omeprazol, sei lá, os medicamentos que tem, e vai deixar de consumir ali. Se você deixa de consumir um medicamento, como por exemplo um omeprazol, que é o que eu sei o nome, sei que existem outras marcas, outros nomes de medicamentos nesse sentido, se você deixa de consumir isso, você vai deixar de consumir aquele para dor de cabeça, porque você também não vai ter dor de cabeça. Também não vai consumir nenhum laxante, porque esse é o medicamento que ele impacta no teu intestino, então você não vai consumir o laxante. Se você não consumir o laxante, você não vai consumir um outro, porque é uma cadeia que vai te chamando e te atraindo para dentro da farmácia. E quanto mais para dentro de uma farmácia você é atraído, uma drogaria, né? Quanto mais para dentro você é atraído, mais medicamentos você vai precisar, um para complementar o outro. Porque você toma uma coisa que conserta A e vai estragar o B. Aí tu tem que tomar um outro medicamento que conserta o B. Aí você vai ter que tomar o C para consertar para consertar o impacto que o B causou. E assim você vai sucessivamente e você não sai mais disso. Então, essa mudança de uma alimentação suja, eu vou dizer, né, uma alimentação tóxica para uma alimentação natural, ela vai tirar da tua vida muitas dessas medicações que você usa. Agora, atenção, quando você toma algum medicamento de uso contínuo e você vai fazer o processo de limpar a tua alimentação, é importante ter um médico que te acompanhe e que você consiga
ele consiga fazer aos poucos essa redução da dosagem, que você consiga se perceber também. Eu indicaria usar uma agendinha, uma anotação e ir colocando, olha, hoje eu estou tomando essas medicações aqui, tomo essas dosagens e a minha alimentação está assim. Então, no próximo dia, eu tomei essas medicações, eu fiz essa alimentação e eu me senti assim. Sempre registrem como vocês estão se sentindo para saber como que está indo, para ver se não dá para ir reduzindo aos poucos a medicação. Não façam esse processo sozinho, chamem o médico de confiança de vocês e acompanhem com o médico de vocês. Pessoal, os pontos que eu coloquei para vocês são pontos que eu vejo fundamentais para iniciar uma modulação hormonal natural. É você fazer o equilíbrio do teu corpo. Antes de pensar em gastar dinheiro fazendo modulação hormonal com um médico, fazendo reposição de fora para dentro, antes de você gastar com consultas médicas, antes de começar de fora, faça esse processo. Agora só um pouquinho que eu tenho que fazer uma coisa. Meu senhor, meu marido cozinhando. Quando se trata de saúde, menos é mais. Menos interferência externa, menos tóxico, menos químico, é mais saúde para você. Pense nisso. Quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia, me chama, comenta aqui, vamos trocando figurinhas sobre esse assunto. E até a próxima.